Vista que prometemos aí na abertura, vamos conversar agora com o senador Flávio Bolsonaro, senador pelo Patriota. Senador, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco no 3 em 1. Boa tarde. Boa tarde a todos aí no estúdio, boa tarde a quem nos assiste. Uma grande honra falar com todos vocês aqui nesse momento. Senador, quero começar com o senhor para falar dessa questão que envolve André Mendonça, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro conversou conosco na terça-feira à noite, ao vivo nos Pingos dos Is. Nós o questionamos, o senhor pode mudar essa indicação? Ele garantiu que não. Isso é um assunto do Senado, que cabe ao Senado rejeitar ou não o nome de André Mendonça. Mas como é que o senhor analisa essa situação do senador Davi Alcolumbre, que literalmente sentou nessa indicação? São 3 meses. O senhor acredita que poderá agora haver uma evolução e finalmente aí o nome de André Mendonça ser levado aí para o Senado? Olha, em passos como esse, eu sempre aposto na política para que isso seja resolvido. O nome do André Mendonça, quanto ao seu caráter, ao seu preparo, é inquestionável, uma pessoa super preparada para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, caso o Senado assim aprove. E o que pega contra ele, o que eu percebo nas conversas com os senadores, é exatamente essa parte política, em que há uma preocupação com relação ao nome dele, não é da minha parte, estou falando do sentimento que eu tenho com relação a outros senadores, é com a forma como ele trataria a política. E aqui eu quero deixar bem claro que não estou dizendo que é passar a mão na cabeça de político que cometeu algum crime, nem pegar leve com o que quer que seja. É tratar, sem preconceitos, aqueles políticos dentro da lei, dentro da Constituição, dentro daquilo que qualquer cidadão brasileiro tem que ter direito, né? Não é porque é uma pessoa política que esses direitos têm que deixar de ser observados, porque é uma grande confusão com relação a isso. Parece que quando fala-se que ele tem que olhar para a política sem preconceito, estão querendo dizer que ele tem que passar a mão na cabeça de política, e não é nada disso. E essa é uma preocupação natural que eu percebo por parte de alguns senadores, né, e eu acredito que o André tem que ter oportunidade, inclusive, de dar essa tranquilidade, enfim, esclarecer essa situação para os senadores por ocasião de sua sabatina. Então, aposto muito na boa relação que o senador Davi Alcolumbre e o presidente Bolsonaro sempre tiveram, eu acredito que continuarão tendo. Esses embates públicos que surgiram podem sim ter dado uma atrasada, né? Enfim, há uma contrariedade de ambas as partes. Isso pode ter atrasado um pouquinho a decisão do senador Davi de pautar o nome do André Mendonça para que seja sabatinado, mas está muito claro para todo mundo, né, que, independente de como os senadores vão votar, há um consenso da importância de que se paute essa sabatina, porque é o caminho natural. O presidente indica um nome, o presidente escolheu um nome, e aí o Senado faz esse controle político com relação à pessoa, né, faz a sabatina. E eu espero muito em breve o senador Davi possa, mais uma vez, em nome da boa relação que sempre teve com o presidente Bolsonaro, respeitosa, possam, enfim, chegar a um denominador comum para que isso aconteça o quanto antes. Eu acho que esses embates atrasaram um pouquinho uma conversa, que eu acho que é importante que exista entre o senador Davi e o presidente Bolsonaro, né, pessoalmente, olho no olho, para que as coisas aconteçam, né, sem mais delongas. Então, eu estou apostando que isso aconteça, se Deus quiser, esse ano ainda. Exatamente. Jorge Serrão está fazendo sinalização aqui para mim, quer conversar com o senador Flávio Bolsonaro, que é o nosso entrevistado aqui no 3 em 1. Pois não, Serrão? Saudações, meus amigos e amados haters. Senador Flávio Bolsonaro, é exatamente isso que eu queria perguntar. A imprensa noticiou que você teve uma conversa com Davi Alcolumbre sobre essa questão do atraso inexplicável sobre a agenda da sabatina do André Mendonça. Como é que foi esse diálogo? Há risco de algum rompimento do presidente com o senador Alcolumbre, ou isso está totalmente descartado? Serão, acredito que não. Mais uma vez, eu, como sou senador, convivo ali no dia a dia com vários senadores, inclusive com o Davi Alcolumbre, e ele, enquanto foi presidente da casa, sempre ajudou muito o nosso país, foi fundamental para a aprovação de matérias importantes e vitais para que pudéssemos ter fôlego agora, inclusive financeiro, para ajudar a população no momento que ela mais precisa, como foi no caso da reforma da Previdência. Ele, até fora da presidência do Senado, ele ajudou também na construção dos votos para que pudéssemos aprovar a questão ali da capitalização, né, do que chamam de privatização da Eletrobras. Então, o Davi sempre teve essa boa relação, essa simpatia. São duas pessoas que gostam, né, de falar sem rodeios um com o outro, então são muito parecidos nesse perfil. Eu não acredito em ruptura de forma alguma.
Então, assim, eu acho que a preocupação que o senador Davi está tendo, que outros senadores possam estar tendo também, só vai ser resolvida a partir do momento que o André for sabatinado. Então, quando o André Mendonça tiver a oportunidade de explicar quais são as dúvidas ou as inseguranças de alguns senadores para que dêem um voto de confiança para que ele vá para o Supremo, eu tenho a convicção de que a gente vai virar essa página, né, enfim, tudo vai voltar à normalidade. Então, não é por causa de um assunto específico que tem que haver uma ruptura entre o presidente Bolsonaro e o senador Davi Alcolumbre, é pelo histórico que sempre tiveram de fazerem tudo muito pensando no Brasil, no bem comum. E eu tenho a convicção que não vai acontecer isso. São pessoas responsáveis, maduras e que vão saber chegar num consenso para que o André Mendonça seja logo sabatinado. O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele recebeu essa indicação realizada pelo presidente Bolsonaro. Ele tem a prerrogativa, então, de levar esse tema adiante ao Senado. Isso aconteceu em julho e até agora, então, esse pedido está nas mãos do senador Alcolumbre. Eu quero chamar agora a Bruna Torlai. Boa tarde, Bruna. O senador Flávio Bolsonaro conosco aqui no 3 em 1. Bruna. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Flávio Bolsonaro. Eu sinto muito se eu coloco o senhor numa saia justa, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta que passa na cabeça de todos os brasileiros. O que Davi Alcolumbre quer com essa demora, né? Dá a impressão que há uma chantagem, pelo menos a impressão na opinião pública, apesar do senhor falar que eles têm uma ótima relação, ele é o presidente, dá a impressão que há uma chantagem no ar. Essa chantagem está sendo desfeita. O que Alcolumbre queria, afinal? Sinto muito de fazer essa pergunta, mas é a pergunta que todos os brasileiros têm em mente. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela pergunta. Não tem constrangimento nenhum. Nesse tipo de situação, não tem nada de se negociar. É uma preocupação natural de parte dos senadores de tentar compreender como é que o indicado do presidente, André Mendonça, trataria a questão, os políticos, vamos dizer assim. E mais uma vez eu insisto, Bruna, porque a política foi muito criminalizada nos últimos anos. Óbvio que os políticos deram muitos motivos para isso. As investigações que aconteceram desnudaram uma série de esquemas de corrupção bilionários, inclusive com a possibilidade de compras de votos de parlamentares no Congresso Nacional, e não é disso que eu estou falando. Só que, em função disso, qualquer coisa que um político faça tem que ser interpretada dentro da lei, dentro da Constituição. Não é porque é um político que está cometendo, tem que ser dado a ele o direito de defesa, né, o contraditório, enfim, todas as prerrogativas que qualquer cidadão comum tem. E eu falo porque eu sinto isso na pele. E eu sei que eu estou falando que não é com relação a passar a mão na cabeça de político, é de fazer justiça. Então, há uma percepção por parte de alguns senadores, que não é o meu caso, com relação ao André Mendonça, de que ele teria esse olhar preconceituoso contra a política. E eu tenho certeza que ele vai conseguir contornar isso se ele tiver oportunidade de expressar aos senadores o que ele pensa sobre isso. Eu não posso falar pelo André Mendonça. Então, não há nenhuma chantagem com relação a isso. É uma preocupação do Davi Alcolumbre, que está materializada nele em relação a alguns senadores, né, que são aqueles que vão decidir se aprovam ou não o nome do André Mendonça, exatamente com relação a esse tratamento. Então, é natural que isso aconteça. Não é nenhuma chantagem. Mais uma vez, não é para gerar nenhum tipo de incentivo à impunidade. Não tem nada a ver com isso. Eu estou deixando bem claro. Mas é um fato de que eu acho que a política foi criminalizada e não pode ser. Ela é um pilar para a nossa democracia e impasses como esse que estão acontecendo se resolvem por intermédio da política, por intermédio do diálogo de pessoas responsáveis e maduras, né, que sabem da importância de escolher um bom nome para colocar no Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente Bolsonaro entende que o André Mendonça é um bom nome, ele envia para o Senado Federal. E o que o presidente Davi Alcolumbre está fazendo é tentar, de alguma forma, conversar com mais pessoas antes de pautá-lo. Eu acho que já passou bastante tempo, já foi suficiente para ele fazer isso, mas tem que respeitar o tempo dele. Até porque o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, por intermédio do ministro Lewandowski, que, pelo menos até o momento, não deve haver nenhum tipo de imposição para que o senador Davi paute o nome do André para ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu acho que o tempo já está um pouco extrapolado, mais do que razoável, para que pudesse haver essas conversas e, enfim, o Senado tomar a sua decisão. Mas eu acho que, mesmo assim, é importante que ainda haja um diálogo olho no olho do presidente Bolsonaro com o senador Davi Alcolumbre para tirar qualquer dúvida que possa existir ainda, destravar esse processo. O Supremo perde, é importante mais o ministro lá tomando decisões,
Isso está travando também a pauta do Senado para apreciar indicações que foram feitas para as agências reguladoras, para o CNMP, o Conselho do Ministério Público, para o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Isso tudo está parado lá por causa dessa trava em relação à apreciação do nome indicado para o Supremo, porque são votações que têm que ser presenciais. Tem que haver sabatinas para que esses nomes também sejam aprovados ou não. Então, acho que começa a haver uma série de transtornos, uma bola de neve em cima disso. E, mais uma vez, eu acho que é possível que seja antecipado, que seja resolvido logo com conversas, né, com olho no olho, porque o presidente Bolsonaro já falou que não tem condições de retirar o nome do André Mendonça e nem o faria porque acredita no nome do André Mendonça. O André Mendonça também, publicamente, já disse que, de forma alguma, vai abrir mão, né, de ter oportunidade de mostrar aos senadores que ele tem a possibilidade de ir para o Supremo. Então, não vejo muita alternativa, Bruna, para negociar. Eu acho que falta só essa conversa mesmo. Olha, vamos ver o que acontece. Cabe ao Senado essa decisão. O controle que o Senado tem que fazer constitucional é exatamente com a sabatina e a votação em plenário. Isso não pode ser proibido, né? Não pode ser inviabilizado nem o presidente da República e nem o indicado André Mendonça. Fábio Piperno está comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Fábio, lembrando, o senador Flávio Bolsonaro falou em criminalização, né, da política, e o Davi Alcolumbre venceu Renan Calheiros na eleição para o Senado, na presidência, né, justamente prometendo uma nova política. E esse impasse, por que o Alcolumbre, de fato, sentou nesse processo, Fábio? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, senador, essa é uma das questões que, né, mais geram dúvidas nesses últimos tempos, e o senhor, inclusive, em parte, já falou sobre isso. E aí, senador, eu gostaria de saber do senhor também algumas consequências e principalmente alguns cenários que nós teremos, que nós vamos visualizar nesse 2022. A gente sabe que a economia mundial passa por um momento de uma série de desafios, inflação em alta em vários países, cotação do petróleo disparando, as outras commodities também muito mais encarecidas. Aqui no Brasil, a inflação disparou no início do ano. O Banco Central previa como centro da meta algo em torno de 3,75% ao ano. A gente está hoje com 10,25%. Os bancos e grandes consultorias já projetam para 2022 um PIB aí entre 1% e 1,5%, o que não é o melhor cenário do mundo. Então, e a gente sabe, senador, que índices econômicos ruins, eles são fatais para muitos políticos que estão na vigência de seus mandatos. Com base em tudo isso, a possibilidade de não concorrer em 2022, de alguma forma, já passa pela cabeça do presidente da República? Não, né? Quem divulgou isso divulgou uma fake news, né? Mais uma vez aquelas fontes palacianas dizem isso. É óbvio que não. O presidente Bolsonaro, por questões aí de legislação eleitoral, ele não fala, né, diretamente que é candidato à reeleição, porque a gente vive um momento complicado, qualquer coisa que ele fale pode ser usado contra ele, mas é óbvio que ele é pré-candidato, eu estou respeitando a legislação eleitoral, ele é pré-candidato à reeleição e fortíssimo, não tenho nenhuma dúvida que ele tem todas as condições de ser reeleito, porque é óbvio que o cenário econômico vai impactar na hora de o eleitor tomar a decisão dele no ano que vem. Só que todos os índices que nós temos apontam para uma melhora na economia. Dos países aí desenvolvidos ou em desenvolvimento ou equiparados ao Brasil, nós tivemos as menores dificuldades, menores impactos econômicos, vamos dizer assim. A inflação, você olha como é que está na Argentina, olha como é que está na Venezuela, olha como é que está na África do Sul, na própria Europa. Na Europa, na Inglaterra, o aumento do gás de cozinha lá foi de 300%. O aumento do preço dos combustíveis nos Estados Unidos foi de 40%. Então, óbvio que há uma inflação mundial em função das pessoas ficarem mais tempo em casa, consumirem mais em função disso. E, obviamente, quando você consome muito e tem uma oferta desses produtos de consumo menores, há uma inflação que acontece em todo mundo. Mas no Brasil o impacto está sendo muito menor em relação a outros países, muito em função do que fez o presidente Bolsonaro. Só o programa de benefícios de manutenção de empregos, o chamado BEM, que nós fizemos aqui no Brasil, em 2020, foram mais de 10 milhões de acordos entre empresas e empregados pela manutenção desses empregos. Reduziram a carga horária, suspendeu-se temporariamente os contratos de trabalho e dando também essa
garantia de que eles não seriam demitidos pelo mesmo período. Foram mais de 10 milhões de acordos em 2020 e mais de 3 milhões de acordos já agora em 2021 também. Mas o auxílio emergencial possibilitou que não houvesse um caos no nosso país, em função da injeção de mais de 300 bilhões de reais em função do auxílio emergencial na nossa economia. Óbvio que há um aumento também na inflação, as pessoas consomem mais, então há um aumento natural desses produtos. Então é uma equação difícil de se fechar, mas nós fizemos o dever de casa, não faltou nada para ninguém, pelo menos assim, aquelas pessoas que eram mais necessitadas, e tudo que estava ao alcance do presidente Bolsonaro foi feito para reduzir os impactos na economia. E ele apanhou para caramba, praticamente sozinho, em relação a outros líderes mundiais, ao ser firme, defendendo que o vírus tinha que ser combatido com a mesma intensidade, ao mesmo tempo, que a questão do desemprego. E ele está mostrando que tinha razão. Agora, as pessoas que o acusam de não ter a habilidade suficiente para combater os reflexos dessa política do fique em casa, quem defendia o fique em casa agora quer botar a culpa no presidente Bolsonaro. Mas ele está avisando desde lá de trás, não só avisando, tomando medidas práticas, efetivas, para que a questão do emprego fosse o menos danosa possível. E como está sendo, já geramos mais de 2,2 milhões de novas vagas de emprego só agora este ano. Se você compara com os períodos da Dilma, de 14, 15, ou de 15, 16, se não me engano, foram 2 anos seguintes em que houve um aumento do desemprego, houve menos vagas, menos produção de vagas, então houve pessoas desempregadas na faixa de 400 mil em 2014, se não me engano, e de 500 mil pessoas desempregadas, o saldo, né, do emprego em relação ao desemprego, de 500 mil. Ou seja, nesse aspecto da geração de empregos, a Dilma foi mais danosa que a própria Covid. Então, nós agora, nesse momento de pandemia, um momento excepcionalíssimo, ninguém em vida como nós aqui presenciou algo tão difícil, tão complicado de enfrentar, tão inédito, e ainda assim o governo Bolsonaro tem conseguido índices muito melhores que o PT quando estava no governo, em situação de normalidade. Então, eu tenho certeza de que o presidente Bolsonaro fez o que estava ao seu alcance e continuará fazendo, como em breve deve anunciar como será concedido o benefício àqueles mais necessitados. Se vai ser por intermédio do incremento do Bolsa Família, por uma prorrogação do auxílio emergencial, pela criação do Auxílio Brasil, em que proporção, e isso acho que na próxima semana, nas próximas 2 semanas, isso tem que acontecer, porque infelizmente a pandemia ainda não passou e a nossa economia precisa sim desse aporte de recursos públicos para que possamos engrenar novamente o Brasil o mais rápido possível. Nós estamos ouvindo o senador Flávio Bolsonaro e agora eu chamo você, Rodrigo Constantino. Muito boa tarde, Constantino. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos e boa tarde, senador. Senador Flávio, o Marcelo Matos mencionou no início que essa CPI finalmente vai chegar ao fim aí e vai produzir um relatório que muitos acreditam que está pronto desde o primeiro dia, né? Relatado pelo Renan Calheiros, e que vai propor o indiciamento, inclusive, do presidente Bolsonaro, acusado, entre outras coisas, de incitar crime, de charlatanismo. O senhor protagonizou alguns momentos curiosos ali, interessantes, participou de várias sessões, teve aquela coisa de, imagina ser preso por um vagabundo, né, como o relator Renan Calheiros. A pergunta que eu lhe faço é qual o balanço líquido dessa CPI que vai chegando ao fim? Para que serviu isso para o país? Se o senhor acha que, ao lado da imprensa, ou uma ala da imprensa que deu voz e tratou como sério o trabalho de Renan Calheiros, de Omar Aziz, se o senhor acha que isso realmente tem efeitos práticos contra o governo e o presidente Bolsonaro? Rodrigo, sua pergunta é fundamental, é um prazer também estar falando contigo. Esse relatório dele é uma alucinação, é algo sem pé nem cabeça, com muitas fragilidades. O presidente da República sequer pode ser investigado numa CPI. Como é que ele vai propor o indiciamento do presidente da República? Isso você vê que é uma peça de ficção, uma peça de fantasia, né? E a forma como o Renan Calheiros tratava ali os depoentes durante as sessões, tratando mal advogados, desrespeitando os depoentes, humilhando mulheres. Quer dizer, o legado é muito ruim. E, acima de tudo, Rodrigo, acho que esse relatório é um grande desrespeito com as quase 600 mil mortes que tivemos aqui no Brasil por causa da Covid, porque todos estavam esperando algo de útil, algo de sério, algo de aproveitável num relatório como esse. Quando ele faz uma peça política, querendo sugerir que o Ministério Público Federal
promovam um inquérito com relação a essas possibilidades de crime que ele elenca, não tem pé na cabeça, são facilmente rebatidas uma a uma. Como é que você vai chamar de genocida uma pessoa que até agora, é um governo que até agora já promoveu a distribuição de mais de 310 milhões de doses de vacina? Nós já temos quase 65% da população adulta brasileira vacinada integralmente, né, com as duas doses ou até com a terceira dose. Uma pessoa que, quando foi autorizada a vacina, quando foi dada a primeira vacina no mundo, Constantino, no dia 8 de dezembro de 2019, no dia 17 de janeiro de 2020, já estava sendo a primeira pessoa vacinada aqui no Brasil também, no mesmo dia em que a Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac, que foi a primeira que teve autorização para uso emergencial. Quer dizer, não houve nenhum tipo de prevaricação. O maior escândalo de corrupção que a CPI sugere que o presidente ou o governo tenha cometido, exatamente de uma vacina que sequer foi comprada. Ou seja, não foi gasto R$1 de dinheiro público. Como é que você pode falar que houve desvio de alguma coisa? É uma coisa que na cabeça de qualquer pessoa normal não passa, não cola, não tem nexo com a realidade. Então isso é muito ruim, inclusive para a imagem do Senado. Como é que a população olha para o Senado Federal hoje? Tomara que a população não tome como base pessoas como Renan Calheiros. Ele quer indiciar o presidente por 11 crimes, deve ser porque ele está querendo equiparar a quantidade de crimes que ele responde na justiça. Será que é isso? Que é muito mais do que isso? Será que ele está querendo, né, arrumar alguma coisa do Bolsonaro para competir com ele? Não vai conseguir. Vai continuar respondendo por muito mais crimes, inclusive um que eu encaminhei, que eu fiz a representação no Ministério Público Federal, sobre o vazamento de informação privilegiada, porque em um dos interrogatórios que ele fez com o Fábio Van Garten, ele usou elementos que estavam dentro de um inquérito sigiloso sob a guarda do ministro Alexandre de Moraes, um inquérito das fake news. Ele leu lá uma pergunta para o Fábio Faria, lendo o depoimento do vereador Carlos Bolsonaro nesse inquérito sobre fake news. Quer dizer, uma coisa estava sob sigilo, ele tem acesso, e como relator da CPI, ele ainda usa isso contra um depoente. Isso é muito grave, isso é uma falta de responsabilidade, isso é mais um crime que ele vai ter que responder. Então, assim, eleitoralmente, óbvio que tem um impacto ruim, porque uma parte da imprensa, a grande parte dela, acaba repercutindo essas narrativas mentirosas e falsas que eram produzidas diariamente ali na CPI. Tem algumas pessoas que acabam acreditando, mas o tempo conta a nosso favor para que a gente desfaça essas mentiras e mostre com números reais, concretos, de vacinação, de geração de emprego, de investimentos de bilhões para que pudéssemos ter vagas de UTI, oxigênio para todo mundo, equipamentos de proteção individual, trazer brasileiros que estavam fora do Brasil para cá no início da pandemia, na pandemia, quando todo mundo se fechou com o lockdown, para que pudesse botar as famílias juntas. O presidente fez tudo que estava ao seu alcance. Aí vem uma peça dessa, ridícula, chega a ser infantil o relatório do senador Renan Calheiros. Qualquer pessoa que ainda está na faculdade de Direito sabe que tudo que está ali não para em pé. Não para em pé, não tem nexo de causalidade com nada. E como quando ele quer indiciar alguém por fake news, será que ele não sabe que fake news nem tipificado como crime é? E ele está querendo pedir um indiciamento por isso? Então, acredito que caso esse relatório seja aprovado, vamos trabalhar para que não seja, quando se chegar até o Ministério Público Federal, não vai ter mais o que fazer, a não ser arquivar no mesmo dia, se for possível, porque não tem nada que se aproveite nesse relatório, Rodrigo. Agora são 17h27, nós vamos a um rápido intervalo. O senador Flávio Bolsonaro vai continuar conosco após esse rápido intervalo. Já voltamos. Liberdade de expressão. Liberdade é atributo humano de origem divina. Deus nos concedeu liberdade de decidir sobre nossos rumos. Felizmente, a Constituição brasileira, do seu artigo 5º, incisos 4 e 9, fala sobre o direito que temos de nos expressarmos livremente, não sendo censurado qualquer tipo de expressão do pensamento, artística, científico, o que for. Recentemente, alguns no nosso país querem cercear a capacidade de comunicação, ou seja, a mídia. E mais aqui especificamente o cidadão comum, que tem a mídia social como instrumento, como meio de comunicação, e é por onde ele se expressa e por onde ele manifesta as suas vontades e o seu pensamento. O presidente Jair Bolsonaro, através do projeto de lei 3227, tenta impedir que qualquer tentativa de cerceamento da liberdade de expressão aconteça.
aqui Dr. Luiz Ovando, deputado federal por Mato Grosso do Sul, é contra o cerceamento de qualquer liberdade que nós tenhamos conquistado na Constituição. Liberdade de expressão. 3 em 1. E no próximo Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad, vou entrevistar a empreendedora e apresentadora do Deu Match, Manu Carvalho. Para mim, o nome Mulheres Positivas também vem sobre isso, sobre mulheres se abraçando, se ajudando ao invés de uma querer competir com a outra. Fato. Então anota aí, domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura. 5h29, eu vou agora fazer a provocação para o Serrão, para o Pepeno, que está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan, para saber aquela pergunta que nós fizemos, Fábio, e também Serrão, em relação aí, o presidente merece ser indiciado ao final desse trabalho. Lembrando sempre que a CPI não tem poder de punição, ela indica isso para o Ministério Público, que vai analisar se tem prova, se não. O que você acha, Serrão? Não merece. O presidente Bolsonaro, ele cometeu erros estratégicos de comunicação. Não há dúvida disso, durante essa pandemia. Teve que assumir o desgaste político desses erros. Agora, do ponto de vista de gestão, ele não praticou corrupção e, além disso, tomou todas as medidas que deveriam ser tomadas como presidente da República para o combate à Covid. Errou e apanhou por causa da questão da vacina. Não tomou a vacina, está tomando pancada e vai tomar até o fim. Mas isso aí é da polêmica política. Como gestor, ele fez o que tinha que ser feito. Agora você, Piperno. Em outubro do ano passado, ele disse que, em hipótese alguma, compraria, segundo ele, a vacina chinesa do Dória. E aí, depois disso, ele foi obrigado não apenas a comprar, mas a encomendar 100 milhões de doses, até porque era a única que tinha. Inclusive, no dia 17 de janeiro, aliás, data muito bem citada pelo senador, quando foi aplicada a primeira dose aqui em São Paulo, o ministro Pazuello, inclusive, queria furar a fila, queria que o governo federal apresentasse a primeira dose. Então, a CPI, de fato, ela não tem poder de polícia. Ela tem sim, o que ela pode é sugerir, apontar indícios que aí então depois o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, os órgãos aí de investigação terão então que apurar se houve ou não algum tipo de irregularidade. Então você participe conosco da nossa enquete, então, se o presidente merece ou não ser indiciado, ser criminalizado pela CPI da Covid lá no Senado. E nós estamos de volta, agora são 5h31, nós vamos voltar a conversar com o senador Flávio Bolsonaro, que é o entrevistado de hoje aqui no 3 em 1. Senador, o senhor falava desse desgaste político, de fato. Agora, foi fundamental a não compra dessa vacina da Índia. O senhor acredita que se essa compra fosse realizada, poderia, inclusive, aí favorecer até um pedido de impeachment em relação ao presidente? Olha, ainda que essa compra tivesse sido realizada, eu acredito que não. O presidente não é ordenador de despesas. Quando o máximo alguém dentro da hierarquia, no terceiro, quarto, quinto escalão do Ministério da Saúde, seria responsável se houvesse algo comprovado com relação a essa vacina indiana. Agora, essa é uma vacina que não apresentou os requisitos básicos junto à Anvisa, portanto, não obteve a sua aprovação. Pelo que nós avaliamos aqui, os contratos tinham erros formais, ali, naturais de qualquer início de negociação de contrato. E é engraçado uma coisa, né? A CPI acusa algumas pessoas dentro do Ministério da Saúde de ter pressionado para que essa vacina tivesse o seu trâmite mais rápido dentro do Ministério. E são as mesmas pessoas que acusam isso, que acusam dessa forma, dizem que o governo demorou muito a comprar as vacinas. Quer dizer, olha aqui como é que o discurso, independente do que tenha sido feito, para um lado ou para o outro, eles conseguem dar pancada no governo. Quer dizer, se não tenta acelerar o procedimento dentro do Ministério da Saúde, está sendo conivente, né? Está atrasando a compra da vacina. Se tenta acelerar, está pressionando para obter alguma vantagem. Então, acho que essa questão da Covaxin, é óbvio que
o próprio Ministério Público está investigando isso, acho que é uma investigação muito mais séria do que a da CPI, é um exemplo que eu acredito que aconteceu, que foi uma das consequências da CPI. Ela conseguiu afastar qualquer laboratório que tivesse interesse de vender outras vacinas ao Brasil de virem para cá. O que pode ter passado na cabeça deles? Eu vou tentar fazer um contrato com um país para vender o meu produto, que é um produto sério, que é um produto respeitado, que já vendo para não sei quantos outros países, para ter que passar o constrangimento, talvez, sentar num banco daquele de CPI e ser acusado por Renan Calheiros de estar promovendo algum tipo de vantagem indevida ou burlando a lei. Então, essa atitude agressiva de alguns membros da CPI contra laboratórios, contra planos de saúde, a única coisa de prático que conseguiram foi inviabilizar a vinda de mais vacinas para o Brasil. Quantas vacinas o senador Renan Calheiros levou para Alagoas? Quantas vacinas seu filho, governador de Alagoas, comprou para os alagoanos? Nenhuma. Vocês de Alagoas agradeçam ao presidente Bolsonaro porque todas as vacinas que vocês estão tomando foram adquiridas pelo governo dele. Se dependesse do Renan Calheiros, vocês iam estar até agora sem nada. Então, eu acredito que a CPI, há um olhar da população para essa CPI, um olhar pejorativo, como eu falei, que acaba denegrindo, atrapalhando, desgastando ainda mais a imagem do Senado. Isso é muito ruim para o Senado, eu não trouxe nada de prático. Outros parlamentos pelo mundo, e quem acompanha a política internacional vai poder confirmar o que eu estou falando, trataram de forma completamente diferente. Havia um reconhecimento entre os poderes, de uma ajuda recíproca, para que houvesse aquisição de mais vacinas, para que se reduzisse os impactos da pandemia para a população. Aqui foi tudo ao contrário. Mais uma vez, atrapalharam a vinda de novos laboratórios para cá, não conseguiram comprar, arrumar nenhuma vacina. Toda a despesa que foi feita com a CPI, se fosse usada para comprar vacinas, quantas poderiam ter sido compradas? E, mais uma vez, não trouxe nada de útil. Parece que a CPI não consegue colocar uma coisa de boa que o governo fez durante a CPI, durante a pandemia. Mas será que realmente o governo fez nada de bom? Isso comprova, desmascara que é uma peça política. E, diante do sofrimento de tanta gente, de tantas famílias, de tantas mortes, é uma falta de consideração que o Renan Calheiros está fazendo com a população ao apresentar um relatório como esse. Ele devia ter vergonha. Eu tenho certeza que ele não consegue nem andar com paz lá no estado dele, porque as pessoas olham para ele com ojeriza. Não fez nada de útil e está subindo nos caixões de quase 600 mil mortes para fazer política contra o presidente Bolsonaro. Isso não é papel de um senador da República. É muito vergonhoso isso, é muito triste ter que constatar isso. Serrão, 2 senadores integrantes da CPI, eles têm filhos governadores, Jader Barbalho e Renan Calheiros. Serrão. Pois é. Senador Flávio Bolsonaro, existe a possibilidade, no debate sobre esse relatório final da CPI, de que sejam incluídos novos pedidos de investigação acerca desses governadores e principalmente do famoso consórcio Nordeste, que a Polícia Federal e outros órgãos estão investigando denúncias graves de corrupção? Existe a possibilidade disso entrar ainda nesse relatório ou na discussão do relatório da CPI? Não, Serrão, óbvio que a possibilidade é perto de zero, porque eles foram para lá exatamente para proteger os seus filhos governadores. E outra coisa, eles estão se unindo nesse momento agora, fazendo audiência só com o chamado ali, G5, G6, não sei, que são de oposição ao governo, para decidir o que é que vão fazer, o que vão colocar no relatório, se vão aprovar mais alguns requerimentos, quem é que vão ouvir na semana que vem. Você vê que é um trabalho à parte, é uma CPI dentro da CPI. Eles não respeitam nem a opinião de quem pensa diferente dos próprios membros da CPI. Quer dizer, eu não fui chamado para a reunião do Congresso, o Marcos Rogério não foi, o senador Reis, Jorginho Melo, Fernando Bezerra, ninguém foi. Eles não suportam nem ouvir o contraditório, não estão nem aí. Eles fazem o que bem entendem, constrangem as pessoas, abuso de autoridade toda a sessão, um atrás do outro, com relação a quem vai lá depor, em relação aos parlamentares, aos advogados. Quer dizer, é uma vergonha o que aconteceu nessa CPI. Eu tenho certeza que esse instrumento que é importante, o instrumento das minorias que é usado para se tentar buscar coisas sérias, além de não trazer nada de produtivo, trouxe muita coisa de ruim. Só conseguiu trazer narrativas mentirosas, afastar produtores de vacina, não levar nada para a população de útil. Quantos tubos de oxigênio a CPI conseguiu levar lá para Manaus, quando houve aquela falta de oxigênio? E depois, o que é que a CPI está fazendo, por exemplo, para evitar que situações como essa aconteçam de novo? No tocante a termos aqui uma malha de produção de oxigênio,
que não seja tão dependente só de um grande produtor. Quer dizer, tanta coisa boa que a CPI poderia estar ajudando a fazer, que não fez nada de prático. Por exemplo, lá no Amazonas, o sistema de saúde sempre foi colapsado. Se não fosse o presidente Bolsonaro, com toda a sua equipe, o seu ministério, os seus técnicos, o ministro Queiroga, o ministro Pazuello, muito mais pessoas teriam tido algum tipo de problema naquela situação lá em janeiro. Foi em janeiro, a CPI veio depois. Como é que aí você não trabalha para evitar que situações como essa aconteçam de novo? E nós temos o presidente da CPI, que é daquele estado, que deveria ter todo o interesse. Então, o que fica de legado dessa pandemia é o que o presidente Bolsonaro está construindo. A quantidade de leitos de UTI que o presidente Bolsonaro conseguiu abrir não tem precedente no nosso país. Eu acho que nenhum hospital público mais vai ter problema com UTI durante os próximos anos. E era um problema crônico. Todo o controle na aquisição de medicamentos e de equipamentos de proteção individual, tudo isso o governo do presidente Bolsonaro tem feito para mudar em relação ao que aconteceu nos governos passados. Aí a CPI ainda tem a cara de pau. CPI não, eu gosto de falar da pessoa que está colocando as coisas no relatório final, no papel. O Renan Calheiros, é importante que eu fale isso, ainda tem a cara de pau de querer me colocar como indiciado num relatório como esse. E uma das coisas que eu acredito que ele vai colocar nesse relatório, que eu não li porque é uma peça de ficção, uma peça mentirosa, é aquela questão que foi dita que eu seria o dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Isso foi dito pelo ex-governador Wilson Witzel, uma pessoa que se elegeu nas minhas costas. Infelizmente, peço desculpas à população brasileira por ter acreditado nele também e induzido algumas pessoas a também votarem numa pessoa desqualificada e corrupta como ele. Ele vai e fala numa CPI que eu sou o dono dos hospitais federais e diz que vai trazer provas numa sessão secreta contra mim. O que acontece? Não houve nem a sessão secreta e nem ele levou prova numa contra mim, porque não existe. Eu não sei nem o nome de um diretor do Hospital Federal do Rio de Janeiro. Em função disso, entrei com uma interpelação judicial contra ele. Sabe o que ele respondeu, Constantino? Eu não disse que o Flávio Bolsonaro era dono dos hospitais federais, não. Ele teve a cara de pau de botar isso no papel. Portanto, eu entrei agora, sim, com ação judicial criminal e civil contra ele pelo dano que ele causou a mim. E ainda assim, é possível que o Renan coloque isso no relatório, tentando induzir quem lê, quem vai perder seu tempo lendo aquilo, que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso. Então, vai haver discussão apenas respondendo a pergunta, vai haver um debate grande, mas certamente não haverá a inclusão de filhos de senadores que sejam governadores de Estado. Pelo contrário, há ali uma articulação por parte de quem tem ali a maioria dentro da CPI, de produzir uma peça que de alguma forma vai desgastar o governo, jamais desgastar alguém próximo desses membros da CPI que estão decidindo todas essas atrocidades. E já que o senhor falou do Constantino, você, Rodrigo Constantino. Pois senador, eu queria falar sobre a perseguição que a direita, que quem se assume conservador sofre. O senhor mencionou antes a questão de fake news, lembrando que nem tipificado no Código Penal está, e também a gente vê essa coisa de discurso de ódio, termos elásticos, subjetivos, abrangentes, que estão sendo usados de alguma forma por pessoas poderosas, que detêm cargos públicos poderosos, para perseguir, para intimidar ou até mesmo para calar e censurar pessoas mais à direita. E vamos entrar em ano eleitoral. Isso é uma preocupação. Eu, nos Estados Unidos, acompanhei de perto isso e vi que tentaram fazer isso com apoiadores do presidente Donald Trump para sua reeleição. Acabamos de receber a notícia que o assessor da presidência, Felipe G. Martins, foi absolvido pelo suposto gesto racista. Quer dizer, o sujeito ajeita um paletó e isso vai parar na justiça, enquanto que hoje tivemos a triste notícia de um parlamentar conservador britânico com 69 anos, David Amess, foi morto numa igreja falando com seus eleitores, esfaqueado. Ele que tinha posturas firmes contra os movimentos ditos de minorias, mas que tentam, de alguma forma, destruir família, tradições ocidentais. Pergunta que eu lhe faço. Quem verdadeiramente tem e dissemina mentiras, ódio e, de alguma maneira, tenta extirpar do debate democrático o adversário tratado como inimigo mortal? Olha, Constantino, a única chapa que foi condenada por divulgar fake news na eleição, por exemplo, foi a do PT, foi a do Haddad. E é óbvio que há um cerceamento da liberdade de expressão em função daquilo que as pessoas defendem. Eu converso com muitos parlamentares aqui, deputados e senadores, e há um sentimento que é muito preocupante. Acusam tanto o regime militar de ter promovido esse tipo de coisa obscura. O que acontece agora, quando um parlamentar, senador ou deputado, fica preocupado
de subir de uma tribuna e defender aquilo que ele acredita, porque não sabe quais vão ser as consequências vindas do judiciário, isso é muito preocupante. Isso sim é um atentado, é um ato antidemocrático. Isso é muito preocupante. Tem medo de falar o que pensa, porque não sabe se a Constituição vai ser respeitada no caso dele ou dela. Então é óbvio que a gente vê uma perseguição clara a perfis que são conservadores, e aquela máxima que é atribuída a Lênin, né? Acuse-o do que você é, xingue-o de fazer o que você faz. É o que a esquerda faz todos os dias. O Renan Calheiros está chamando o presidente Bolsonaro de corrupto. O corrupto é ele. O presidente Bolsonaro é acusado de discurso de ódio. Quem tomou uma facada e quase morreu foi ele. Então não é mais discurso, é prática. É atentado contra a democracia. E até hoje, o sigilo telefônico dos advogados do Adélio não foi quebrado. Quer dizer, é um contexto muito tenebroso, muito preocupante. Então, é óbvio que a democracia fica ameaçada nesse sentido. E o que cabe a nós fazermos é vir aqui denunciar enquanto há tempo, é tomar medida, tentar, como o presidente Bolsonaro fez, publicou um decreto para garantir, né, pelo menos nas redes sociais, aí, a liberdade de expressão. Né, para você tirar um perfil do ar, para você causar um banimento, você tem que ter o contraditório, a ampla defesa, uma decisão judicial, pelo menos. Porque você tirar alguém da vida virtual hoje é praticamente uma espécie de pena de morte. Hoje nós passamos aí alguns dias, Constantino, algumas horas sem WhatsApp. Olha como é que foi difícil a nossa vida, como é que a nossa liberdade se restringiu, de se comunicar, inclusive. Então, quando você tira alguém, você tira um perfil do Instagram, do Twitter, do Facebook, do Getter, que é a nova... No Getter acho que não vai acontecer, porque lá o princípio deles é realmente não ter censura, né? Que é um perfil até que sugiro a todos, né, que abram um perfil nessa rede Getter, que é produzida por um americano. Então, isso tudo é muito preocupante. Você vê, tem um documentário, se não me engano, do Brasil 247, que sugere que a facada no presidente Bolsonaro foi fake. O título desse negócio é fakeada do Bolsonaro. Quer dizer, que dando a entender que o presidente combinou com a Adélio tomar facada. É uma coisa tão absurda, tão surreal, e está até hoje no ar. E eu já informei as pessoas que eu tenho contato aqui no Google do conteúdo disso. Até hoje nada aconteceu. Nada aconteceu. Agora, falar que a facada no Bolsonaro foi fake, uma pessoa que quase morreu por acreditar no país, por querer fazer a coisa certa, pergunta para o vereador Carlos Bolsonaro se a facada foi fake. Ele viu o pai dele sendo operado lá na Santa Casa de Fora, deitado numa maca com a barriga aberta, o intestino para fora, com os médicos limpando as fezes que tinham dos seus órgãos, tentando fazer com que ele sobrevivesse. Pergunta para ele se foi fake. Ele presenciou, ele testemunhou. Então isso agride muito a gente que é da família. A gente não percebe uma reação imediata por parte dessas big techs que tem que fazer o controle do que é discurso de ódio que não é nas redes sociais. Então fica configurado. Tem um outro vídeo que eu também denunciei ao pessoal da Google lá em São Paulo. A gente faz uma partida de futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro, uma criança chutando a cabeça do presidente Bolsonaro, chutando a cara dele, a cabeça dele não para na rede. Está no ar até hoje. Isso não foi considerado discurso de ódio, foi considerado liberdade de expressão. Então é óbvio que causa uma indignação em todo mundo, em especial nós que nos consideramos aqui de direita, porque a gente não vê isso acontecer do lado de lá. Se o presidente fala de algum remédio que ele acredita que o médico possa prescrever para um paciente para tratar Covid, eles entendem que é fake, ele corta na hora a live, derruba na hora, tira do ar o vídeo, censura. É uma coisa que o tratamento precoce a gente vai discutir muito ainda, que como é um assunto que é dividido na classe médica, uns acreditam que funciona, outros acreditam que não funciona, mas o fato é o seguinte: em algum momento pode ser que se entenda cientificamente, com 100% de certeza, que funciona. E aí todo mundo que está sendo banido hoje das redes sociais, ou tendo restrições aos seus perfis por defender o tratamento precoce, que é importante explicar tratamento precoce, é quando você descobre que tem uma doença, você começa a tratar ela imediatamente, como acontece com qualquer doença no mundo, mas com a Covid estão querendo te enganar para dizer que tem que ser diferente. E se lá na frente comprova 100% de certeza, cientificamente, que o tratamento precoce é fundamental para salvar vidas. E aí vão acusar o Bolsonaro de quê? Né? Vão fazer o quê com esses perfis que foram censurados durante esse tempo todo por defender aquilo, né, que há uma discussão ainda na classe médica. Então, o critério é que é muito nebuloso. Eu acho que o decreto do presidente Bolsonaro foi exatamente para tentar dar alguma objetividade para isso, porque quando fica algo muito subjetivo,
acontece o que a gente está vendo acontecer. A esquerda fazendo discurso de ódio, cometendo atos criminosos, tentando matar pessoas e matando pessoas, enquanto aqueles perfis que são mais conservadores à direita, que defendem aquilo que acreditam, se eles são acusados de fazerem discurso de ódio e promoverem fake news. Está tudo errado. São 5h48, nós vamos a mais um rápido intervalo. Na sequência, o Piperno e também a Bruna Torlai, eles vão fazer perguntas ao senador Flávio Bolsonaro, que irá continuar conosco. É rápido, já voltamos. 3 em 1. Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratória e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br. niucursos.com.br. Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura. Muito bem, Piperno, você falou que realmente eleição presidencial, a questão econômica é fundamental, né? Quando o país vai mal, nós vimos na crise europeia, todos os presidentes praticamente foram mudados. E aqui no Brasil também nós já observamos isso. Você acredita que nesse momento econômico é muito desfavorável mesmo o presidente Bolsonaro? Pode haver interferência em relação a 2022? Eu acho que a economia que vai mal, ela conspira contra quem está no governo. Agora, é claro também que a gente está falando hoje, dia 15 de outubro. Falta praticamente um ano para o primeiro turno das eleições. Então, é óbvio que isso também pode ser revertido. Serrão? Os indicadores reais da economia apontam que ela deve melhorar, deve bombar. Então, isso aí claramente beneficia o presidente Jair Bolsonaro. Agora, hoje teve uma notícia importante, uma articulação política fundamental para alguma coisa melhorar. A Câmara dos Deputados aprovou por 392 a 131 votos a equalização do ICMS. Então, isso vai ter um reflexo importante para a economia de agora em diante. Exatamente. Daqui a pouco, então, nós traremos o resultado da nossa enquete. Você vai permanecer conosco aqui para saber. Nós perguntamos no início, você pode, inclusive, ainda votar, hein? Me avisaram que ainda há tempo. Vai lá no nosso site, jp.com.br e faça lá, deixe a sua opinião. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro merece ser indiciado pela CPI da Covid-19? Sim ou não? Então vota lá. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro merece ser indiciado pela CPI da Covid-19? Nós estamos de volta agora para toda a Rede Jovem Pan. Nós estamos entrevistando aqui no 3 em 1 o senador Flávio Bolsonaro. E agora a pergunta do Fábio Piperno. Pergunta rápida, então, senador, porque o tempo está aqui estourando. Eu queria saber do senhor se o presidente vai mesmo se filiar ao PP e como ficam, por exemplo, o senhor, seu irmão, integrantes do governo e vários outros parlamentares que estão espalhados por outras siglas. Fábio, essa pergunta que eu gostaria de ter a resposta do presidente Bolsonaro o mais rápido possível também, porque não é uma decisão fácil, é um passo fundamental para o sucesso do seu desempenho nas eleições do ano que vem. E em função da boa relação que ele tem, do bom diálogo que ele tem com o PP, com o próprio PL, com os republicanos, eu acredito que não vai fugir muito de uma dessas siglas e que são importantes, porque tem uma capilaridade, tem tempo de televisão, que eu acho que diferente da campanha passada nessa, vai ser muito importante até para que nós possamos combater as fake news que virão da esquerda, porque esse é um método deles de fazer política, né? Até numa das conversas que eu tive com meu pai, eu falei, olha, uma das nossas preocupações que nós temos que ter é a seguinte, porque eles, a esquerda, o PT, não tem nenhum pudor de mentir. Eles mentem sem nem ficar com o rosto avermelhado.
E a gente não vai fazer isso. Nossa linha sempre foi tratar com a verdade, por mais que ela doa, por mais que ela não agrade a uma parcela do eleitorado. Então é capaz do Lula chegar no ano que vem, né, de prometer que vai pagar R$1 milhão de Bolsa Família para cada brasileiro. Tem gente que acaba acreditando. Vão querer extrair algo, por exemplo, transformar esse relatório tenebroso da CPI do Renan Calheiros em um programa de televisão contando um monte de mentiras por um longo tempo. Então isso vai precisar ser combatido de alguma forma. Então acho que a eleição, essa escolha do partido vai ser fundamental, e o fato de ele estar cogitando ir para um partido grande, como um desses que eu falei, colabore muito, não só para a sua estratégia de campanha, que ele vai ganhar uma robustez maior, com assessoria jurídica, com assessoria de comunicação, com essa capilaridade, mas também permitindo que aqueles parlamentares que queiram vir para o partido do presidente Bolsonaro também tenham um mínimo de tempo de televisão e estrutura para fazerem suas campanhas, porque isso é, sim, muito importante e acho que vai pesar bastante na próxima eleição, em que pese, eu ainda continuo acreditando muito nas redes sociais e no meio de comunicação direto aqui, digital, para, enfim, convencer o eleitor de quais são as melhores propostas. Só que a preocupação é o que vai acontecer na véspera da eleição com esses perfis de redes sociais, por exemplo, de candidatos que são considerados de direita, de candidatos que são do partido do presidente Bolsonaro. Vão sofrer esse tipo de perseguição que estão sofrendo hoje em dia? Vão sofrer esse tipo de censura? Vão sofrer aquela redução dos alcances de suas postagens, como já está acontecendo hoje em dia? Então, isso tudo tem impacto direto no resultado da eleição. Então, é algo que o TSE tem que ficar de olho, que acho que já está previsto, inclusive na proposta de reforma eleitoral que está lá na Câmara, algo no sentido de que os perfis de redes sociais dos candidatos a algum cargo eletivo no período da eleição não podem sofrer sanções. Eu acho que isso é importante para equilibrar a eleição e evitar que haja interferência direta dessas big techs para favorecer candidatos que sejam de esquerda. Nós agradecemos aqui da Jovem Pan, programa 3 em 1, a participação do senador Flávio Bolsonaro. Infelizmente, a Bruna Torlai, a próxima, ela vai perguntar 3 vezes para o senador. Senador, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Boa tarde. Obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos e parabéns pelo programa. Muito bem, obrigado. Conversamos então com o senador Flávio Bolsonaro aqui no 3 em 1. E agora o resultado na nossa